E aí, gente, beleza? Mais um vídeo aqui sobre Go. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre concorrência, sobre Goroutines, processos, threads e como funciona ali por debaixo dos panos. Eu achei melhor separar o vídeo teórico do vídeo da prática ali da Goroutines, porque é muito importante aprender essa parte teórica, porque faz você modelar melhor seu código dependendo do que você estiver fazendo ali, porque às vezes seu código pode se tornar bloqueante e você não entender o porquê do que está acontecendo, ou porque seu código está demorando muito, sendo que você está usando concorrência, e você fala, tô usando concorrência, deveria estar mais rápido. Mas às vezes não é bem assim, tá? Então a gente vai ver um pouquinho disso e no próximo vídeo a gente vai ver na prática como que funciona. Vai ver como implementar as routines e tal, porque a gente vai ter um entendimento melhor delas, beleza? Então vamos lá pro vídeo. Vamos lá então, como que funciona aqui as routines, concorrência e essas coisas assim no Go, beleza? Partindo para o primeiro princípio, a gente tem que entender primeiro o que é um processo. O que é um processo? Um processo é a instância de um programa rodando e no sistema operacional. Isso é chamado de processo, tá? Um processo fornece ambiente para que o programa execute corretamente. Então, quando você precisa instanciar algum programa dentro do sistema, o sistema inicia um novo processo, e esse processo ele fornece recurso para esse seu programa, para essas suas threads serem executadas, tá? Então ele fornece memória, fornece tudo que um processo, as threads dos programas precisariam. Então, o que a gente vai ter dentro de um processo? O sistema operacional aloca memória para esse processo, que o processo ele subdivide essa memória entre as coisas que ele tem que fazer dentro do processo. A gente tem dentro code, que são as instruções de máquina, data, que são os valores, as variáveis globais dentro do processo, heap, que é a alocação de memória dinâmica, e a stack, que é utilizado para guardar variáveis locais de uma função, beleza? Só uma informação sobre algumas coisas sobre o processo, beleza? Então vamos lá. O que são as threads? Threads são a menor unidade de execução que a CPU aceita. Então, dentro de um processo, você pode ter uma ou várias threads, tá? Então, a thread é a menor unidade de execução que tem, beleza? Isso a nível de sistema operacional. Cada processo tem no mínimo uma thread, que é a thread principal. É bom prestar atenção nisso, porque é muito parecido com a instância, com o exemplo, com a implementação das routines, tá? Cada processo tem no mínimo uma thread, que é a thread principal que executa. Um processo pode ter várias threads. Threads compartilham o mesmo espaço de endereçamento. Threads executam uma independente da outra. E threads podem rodar concorrentemente ou paralelamente. Isso a gente vai ver mais pra frente. Mas uma thread, as threads podem rodar no mesmo core do processador concorrentemente. Isso uma independente da outra. Ou elas podem rodar paralelamente em vários cores do processador. A gente vai ver mais pra frente, tá? Então você pode ter a thread principal, que é instanciada assim que o processo é iniciado, e conforme o processo vai sendo executado, conforme a necessidade, podem ser criadas várias threads dentro daquele processo, tá? A gente tem os estados de uma thread. Então, quais são os estados de uma thread? Ela só cria e cai, só cria e acaba, cria e acaba? Como que funciona o life cycle dela? Então, quando uma thread é instanciada pelo processo, ela começa com um estado de runnable, tá? Quando ela é criada como runnable, um processo é criado, a thread principal é colocada na fila como pronto para executar, tá? Então, o primeiro estado dela é como runnable. O scheduler do sistema, ele, assim que a CPU fica disponível, ele coloca a thread para como running. Quando ele coloca running, quer dizer, obviamente, que a thread está rodando o que ela tem que rodar, está executando o que foi posto para ela executar ali dentro do processo, tá? Mas pode ter o caso de o tempo definido do processo para a thread expirar. Isso a gente vai ver mais para frente, mas o processo, quando ele é criado, ele recebe um tempo do sistema operacional, mais especificamente do scheduler, falando assim, ó, você tem esse tempo para terminar de executar. O que o processo vai fazer? Ele vai pegar esse tempo que o sistema deu e vai falar assim, ó, eu tenho N threads, então vou dividir esse tempo que eu recebi entre essas N threads igualmente. Então cada thread tem um tempo fixo para poder executar. Ali tem uma pequena parte de tempo para executar. Agora, se essa thread demora mais do que esse tempo para executar, ela é colocada em runnable de novo pelo scheduler do sistema, tá bom? Ou então ela pode ir para waiting. O que acontece quando ela vai para waiting? Quando ela vai para waiting é quando ela está esperando alguma coisa de rede para poder executar,
um input, output do sistema para poder executar, então ela fica ali esperando, ela fica uma thread bloqueada, esperando alguma coisa acontecer para ela poder continuar. Quando termina essa operação de input, output ou de rede, ela volta para runnable, beleza? Então, agora você me pergunta, podemos dividir as aplicações em processos e threads para chegar à concorrência? Sim, nós podemos, porém há limitações. Então, foi o que eu disse lá no começo do vídeo sobre você usar concorrência, às vezes ter menos performance do que você teria sem usar. Quais são as limitações que nós temos? A gente tem a primeira delas, context switching. O que é o context switching? Quando você tem vários processos, várias threads, para o sistema operacional trocar entre o contexto de uma thread e o contexto de outra, então ele trocar de executando, ele está executando uma para poder executar a outra, ou executando um processo para poder executar o outro, você tem uma troca de contexto. E essa troca de contexto dentro do sistema ela toma um tempo. Então você pode até ver aqui na imagem que tem aqui essa parte rosa entre as threads e essa parte rosa entre o processo. Você pode ver que a parte rosa, o context switch entre as threads é muito menor que entre os processos, né? Então a CPU gasta tempo copiando o contexto da thread atual em execução em memória e resgatando o contexto das próximas threads a executar. A CPU não está rodando sua aplicação, mas pode estar fazendo context switching, troca de contexto. Portanto, é mais eficiente usar os processos que contêm várias threads, uma vez que a criação do processo consome muito tempo e muitos recursos, tá? Então, foi o que eu disse. Às vezes você tem lá um processo com muitas threads e você pode ter vários processos com poucas threads. Só que nesse caso, vendo pelo context switching, que é muito menor entre threads do que entre processos, faz muito mais sentido você criar um processo com várias threads do que vários processos com poucas threads, porque você vai ter menos perda de tempo com context switching, tá? Mas, como nem tudo é fácil assim, você pode ter um problema chamado CDSK problem, tá? O que é o CDSK problem? O CDSK problem é o scheduler do sistema aloca um espaço de tempo para execução de cada processo. Isso foi o que a gente falou. Esse tempo é dividido igualmente entre cada thread executada dentro desse processo. Então lembra que a gente falou que o scheduler ele fala assim, processo, você tem esse tempo para poder executar. O processo vai falar, beleza, eu tenho esse tempo, eu vou dividir entre todas as threads que eu tenho dentro aqui do meu processo, igualmente, tá? Então qual que é o problema? Se você tem um processo com muitas threads, vamos supor que o scheduler ele fala assim, ó, você tem 10 milissegundos para executar, e você tem duas threads, você vai ter um tempo de 5 milissegundos para executar cada thread, já que é dividido igualmente, certo? Só que se você tem 1000 threads no mesmo espaço de tempo, se você tem 1000 threads, cada thread vai ter 10 microsegundos para poder executar. Isso às vezes é inviável cada thread executar nesse tempo. Então, ela vai ficar num ciclo de ficar tentando executar e nunca vai conseguir executar nesse tempo. Que vai fazer o scheduler alocar mais tempo para esse processo e vai fazer o processo dividir em mais tempo para as threads. Isso vai fazer sua aplicação demorar muito mais tempo do que você precisaria do que você precisava anteriormente, né? Então, quando você tem muita thread, o tempo definido para o scheduler, ou definido do scheduler para o processo, pode ser dividido igualmente, só que cada thread fica com um espaço de tempo muito pequeno, que faz com que ela não consiga executar nesse tempo. Então, quanto mais threads, menos tempo cada uma vai ter para executar, e assim possivelmente a troca do contexto do sistema vai demorar mais para acontecer do que propriamente o tempo que cada thread vai ter para executar. Isso como a gente disse, tá? Então, se o tempo mínimo de execução de cada thread for de 2 segundos, o que teríamos? Se a gente tem 1000 threads de 2 segundos, cada thread teria 2 milissegundos para executar. Só que se você tem 10.000 threads, para cada uma executar em 2 milissegundos, você precisaria de 20 segundos para poder executar. 20 segundos num sistema pode ser tempo demais para poder terminar a execução. Então tem que tomar cuidado com isso. Quando você tem muita thread, você também pode ter muito problema com essa questão do tempo que cada uma vai ter para executar, beleza? O outro problema, a stack size fixa. As threads são alocadas com tamanho fixo a stack size definida na máquina em questão. Então, é alocado um espaço máximo de memória para cada thread, definida ao tamanho da stack size do seu PC. No meu caso aqui, quando eu peguei, é 8 GB ou 8 MB, tá? Então, se a máquina tem 8 GB de memória, em teoria pode-se criar no máximo 1000 threads, porque se ela é fixa ao tamanho da stack size, se cada uma pode ter no máximo 8 MB e você tem 8 GB de memória, você pode ter em tese, né, 1000 threads executando, tá? Isso é em teoria. Então, resumindo,
O que é um processo? Uma instância de um programa em execução e chamada de processo. Um processo fornece ambiente para um programa executar. Então, como a gente falou, um processo ele é criado, assim como no começo que um processo é criado, ele fornece recursos para as threads dentro dele e o que vai ser executado dentro dele. E a partir dele surgem as threads. Então ele cria uma thread que a partir dela você vai precisando de mais e vai criando mais threads ali em tempo de execução, tá? Então as threads são menores unidades de execução que uma CPU aceita. Um processo tem no mínimo uma thread, podem ter várias e compartilham o mesmo espaço de endereçamento, tá? E, por último, quais são as limitações das threads? Stack size fix e CDSK problem. Então você tem muita thread, pode ter um problema do tempo de execução dela ser muito baixo e o tempo e o máximo que o sistema vai aceitar em questão de memória de cada thread, tá? Você pode ter um problema de estouro de memória se você tiver muita thread executando, porque o sistema também não vai aguentar. Beleza? Mas então onde entram as routines aqui, né? Porque eu falei tanto de thread, sistema, onde entram as routines? Uma routine é um cadeamento leve, logicamente um cadeamento de execução gerenciado pelo runtime do Go. Para iniciar uma nova routine, só coloca o Go antes da execução da função. Então, quando você quer que uma routine seja executada, ou seja, que uma routine seja iniciada em um código execute concorrentemente ao código principal, você só coloca a palavrinha Go antes da função. Então, por exemplo, eu tenho uma função de nome teste, eu quero que ela execute concorrentemente a routine principal. Eu coloco Go antes de teste. Então, fica Go, espaço, teste e os parâmetros daquela função, tá? Então, igual aqui. Então, routine é igual a thread. Então, qual a diferença de uma routine e uma thread? Sendo que as duas vão executar concorrentemente, ou no caso da thread, paralelamente, tá? Não, isso não quer dizer que uma routine e uma thread faz um papel de uma. Uma routine existe apenas no espaço virtual do Golang e não no sistema operacional. Então, o que acontece? Uma thread, ela é a nível de sistema operacional, ela é a menor execução que a CPU aceita. Só que uma routine, ela é menor que uma thread e ela executa dentro de uma thread. Então, quando você tem a inicialização de um sistema em Go, você tem a criação de uma routine principal. Essa routine principal ela é criada dentro de uma thread principal. É criada uma thread para executar essa routine principal. E assim vai criando novas routines e novas threads conforme a necessidade. Isso eu vou explicar em que momento é criada a thread quando você está usando routines, tá? Assim, o runtime do Go inicia o número de routines para o Garbage Collector, Scheduler e para os códigos do usuário. Uma thread é criada para manusear e cuidar dessas routines criadas na inicialização. Assim como eu falei, você cria uma thread, o sistema cria uma thread para poder cuidar dessas routines na inicialização, para cuidar do Garbage Collector, da thread principal, ali do main e assim por diante, beleza? Mas e se houverem milhares de routines? Se houverem milhares de routines, todas vão executar na mesma thread? A resposta é sim e não. Por que sim e não? Porque quando você inicia uma nova thread para poder rodar uma nova routine ali, inicia sua execução, é criada uma thread, beleza. Mas tem um porém, se a sua thread principal ela ficar bloqueante, então ela ser bloqueante, ela fica bloqueada por algum motivo. A mesma questão da thread lá. Lembra que a thread ela pode ficar bloqueada por questão de rede, por questão de input e output. Vamos supor que você chama um endpoint e esse endpoint está demorando lá 1, 2, 3, 4 segundos para executar. Quando ele está demorando para executar, seu código está lá esperando ele retornar. Então ele está bloqueado essa routine. O que o sistema vai fazer? Ele vai criar uma nova thread para cuidar dos códigos que não estão bloqueados. Então, os códigos que estão lá rodando sem estarem bloqueados, sem ficarem bloqueados por nada, a thread vai ter que instanciar uma nova thread para cuidar disso. Ou seja, se você tem 1000 routines bloqueando, você tem 1000 threads bloqueadas e uma thread rodando. Então, quanto mais routines ficam bloqueadas, mais threads vão ficar cuidando, porque alguém tem que ficar ali esperando aquela routine terminar. E é isso quem faz é uma thread. Uma thread fica ali esperando a routine terminar, enquanto outra é alocada para cuidar do código que ainda está em execução, que não está bloqueado. Então, é isso que você tem que tomar cuidado na hora de rodar routine. Se você cria muita routine, todas as routines estão fazendo alguma coisa que tem que ficar esperando. Todas as routines vão ter uma thread executando. Quanto mais threads você tem, pode ser mais o problema daquele scheduler que a gente falou do CDSK problem, tá? Então, tem que tomar cuidado com concorrência por causa disso.
Então, todos os goroutines executam na mesma thread, a não ser que uma dessas goroutines se torne bloqueantes. Assim, cada goroutine bloqueada é instanciada uma thread para processar as outras goroutines, enquanto essa está bloqueada, termina de ser executada, tá? Então, aqui, exemplificando, a gente tem uma thread sendo executada. Então, a gente tem uma thread cuidando de uma goroutine que está bloqueada, e é instanciada uma outra thread para poder cuidar das goroutines que não estão bloqueadas. E assim ela vai processando. Se essa goroutine 2 fica bloqueada, vai aqui pro lado essa M2, essa thread 2 para cuidar dessa goroutine bloqueada, e inicia outra thread para cuidar desses que estão na fila de execução, tá? Que estão ali como um executable. Então, se ela fica bloqueada, quais são os outros estados de uma goroutine? É bem parecido com as threads, só que quem cuida aqui das goroutines, dos estados da goroutine, é o Go Scheduler, runtime do Go, não é o próprio sistema operacional. Então, como eu disse, uma goroutine ela não é nível de sistema, uma thread é nível de sistema. Quem cuida da goroutine é o Go Scheduler, tá? Então, ela também tem os estados de waiting, blocked, você pode ver de vários nomes diferentes, mas o intuito é o mesmo. Waiting, blocked, executable, runnable e running, tá? Que são as mesmas coisas. Significa, por exemplo, running significa que a goroutine precisa de um tempo em uma thread para poder executar as instruções atribuídas. Se você tem muitas goroutines que querem tempo, então as goroutines têm que esperar mais para conseguir tempo. É a mesma coisa da goroutine, da thread. Se você tem muita goroutine, elas vão ter que concorrer pelo tempo. Além disso, a quantidade de tempo individual de cada goroutine obtém é reduzida à medida que mais goroutines competem pelo tempo. Mesma coisa das threads. Quanto mais goroutines você tem, mais problemas você pode ter conforme elas têm menos tempo para executar, tá? Então, sendo assim, goroutines usam paralelismo ou concorrência? Para responder essa pergunta, a gente tem que entender o que é concorrência e o que é paralelismo. Qual que é a diferença entre eles? A concorrência, ela é quando você executa códigos separados no mesmo core do processador. E o paralelismo é quando você executa o mesmo código separadamente em diferentes cores do processador, tá? Então, como mostra aqui na imagem, você tem paralelamente executando a task 1, 2 e 3 em diferentes cores do processador. Concorrentemente, você tem no mesmo core executando a task 1, 2 e 3 no mesmo core ali executando concorrentemente, tá? Então tem essa diferença. E é muito grande a diferença ali na prática, tá? Se você pega para aplicar isso no código. Então, concorrência não é paralelismo. Paralelismo é quando duas ou mais threads executam o código simultaneamente. Concorrência executa o código concorrentemente entre threads no mesmo processador, tá? Então, goroutines, inicialmente, elas são concorrentes, respondendo a pergunta, tá? Porque quando você instancia o código principal, ele instancia uma nova goroutine, essa goroutine vai cuidando desse código, vai instanciando novas threads. Essas novas threads são instanciadas no mesmo core do processador. Então, você vai tendo várias goroutines, várias threads executando no mesmo core. Então, você trata goroutines como concorrentes. Porém, o sistema operacional schedula threads para rodar em cores disponíveis e o runtime do Go schedula goroutines para rodar no processador lógico que está vinculado a uma thread do sistema operacional, tá? Então, tem um porém, lembra que eu falei que tem um porém, o Go fornece a capacidade de adicionar mais por meio da variável de ambiente Go Max Prox, ou função de tempo de execução, tá? Então, o que é esse Go Max Prox? O Go não é recomendado usar isso, a gente vai aprender nos próximos vídeos o porquê, mas o Go ele fornece uma variável de ambiente que você pode colocar que se chama Go Max Prox, que ela vem com um valor default 1, ou seja, você vai ter um core executando todo o seu código em Go, tudo que executar em Go dentro do seu PC vai ser com um core do processador. Se você aumenta esse Go Max Prox, ele vai trabalhar paralelamente, porém, você tem que ver se realmente vai fazer sentido ali na execução, ali no seu código. Você pode mudar, colocar mais, colocar menos não, né? Porque não faz sentido. Se você colocar menos de 1, ele vai assumir como 1 e vai colocar como valor default core, um core só para trabalhar concorrentemente no seu código, tá? Mas você pode aumentar a quantidade de cores que você quer que o seu código em Go utilize. Isso a gente vai fazer testes de performance mais para frente, pra gente ver qual a diferença entre eles, mas você pode mudar sim essa variável, tá? Se você configurar o tempo de execução para usar mais de um processador lógico, o planejador, no caso o scheduler, distribuirá goroutines entre esses processadores lógicos, o que resultará em goroutines de execução em diferentes threads do sistema operacional. Então,
Quando você usa paralelismo, quanto mais cores você tem, melhor. Às vezes tem até máquinas que tem mais de um processador para poder executar em mais cores e fazer um processo de paralelismo gigantesco, tá? Mas a gente vai fazer esses testes, o meu aqui tem 8 cores, a gente vai fazer esses testes, vamos ver como que funciona. E às vezes vem até a pergunta, e se eu colocar, por exemplo, eu tenho 8 cores no meu processador, e se eu coloco 9 como Max Prox? Você vai ter uma corrida entre as coroutines. A gente vai ver isso mais pra frente também. Tem bastante coisa pra falar sobre isso. Aqui eu tô ensinando bem por cima, pra gente poder partir pro código, mas a gente vai ver muito disso ainda, tanto na parte teórica quanto na parte prática, tá? Então, o vídeo ficou por aqui sobre coroutines, threads, concorrência e paralelismo. No próximo vídeo a gente vai ver sobre as coroutines na prática, a gente vai escrever o código mesmo, ver como que funciona ali as coroutines executando concorrentemente, tá? E é isso, o vídeo vai ficar por aqui e até o próximo vídeo. Valeu, gente!